O governo do Rio Grande do Norte apresentou um novo pacote de ajuste fiscal. O assunto está em discussão na Assembleia Legislativa. 2 pontos são fundamentais: criar um teto para os gastos públicos e reduzir o buraco nas contas da Previdência Estadual. Meu convidado da semana é o secretário estadual de Planejamento, Gustavo Nogueira. Ele garante que o governo está aberto ao diálogo com todos os setores da sociedade. Secretário, o Rio Grande do Norte vive mais um momento de ajuste fiscal. O pacote fiscal, as medidas encaminhadas à Assembleia são exigência do governo federal. O que é que o governo estadual não abre mão na negociação com os deputados? Primeiro, não é postura do governador Robson, nem desse governo, ser intransigente, né? Muito pelo contrário, é um governo que tem no seu traço, no seu DNA, o diálogo, né? Sobretudo o diálogo com a sociedade, o debate com a sociedade. É o governador que mais discutiu com a sociedade, com os servidores, com a Assembleia, com todas as cores do Rio Grande do Norte e de fora do Rio Grande do Norte. Então, essa intransigência de não abrir mão não faz parte do nosso estilo e do estilo do governador Robson. Bom, que se diga que uma série de medidas já vinham sendo tomadas desde 2015, quando o governador assumiu, e agora as últimas medidas foram encaminhadas. A questão do novo regime fiscal, a proposta da Previdência, são as últimas iniciativas, mas um conjunto de outras iniciativas: autoria na folha, censo do servidor, previdência complementar, né, ajuste rigoroso nas contas. Isso já via sido tomado. O problema é que a economia é tão cansada, né? O Brasil mergulhou numa crise tão aguda que impactou fortemente o nosso Estado, a exemplo dos outros também. E aí essas medidas precisam ser intensificadas. Portanto, não há nada que não possa ser discutido, debatido intensamente, agora em cima de números bastante claros, cristalinos, que expresse para a sociedade a verdade das contas do Rio Grande do Norte. Tá, mas quando eu fiz a pergunta sobre não abrir mão, não para dar o sentido de intransigência, mas, na verdade, de preservação das medidas que foram encaminhadas. Perfeito. Por exemplo, no que diz respeito à proposta do novo regime fiscal, essa que nós apresentamos e que eu acho que é fundamental. O que é que a proposta do novo regime fiscal coloca? Diz que as receitas, as despesas devem ser corrigidas na variação do IPCA de abril a maio, né, em cima das despesas empenhadas do exercício anterior. Ou seja, não dá para crescer as despesas primárias da forma como vinham crescendo historicamente. Nós temos que condicionar o crescimento dessas despesas, no mínimo, ao crescimento do IPCA. Perfeito? Então, despesas empenhadas, aplica o IPCA, estabelece um novo orçamento para 2018. Isso é uma proposta absolutamente importante para que o Rio Grande do Norte possa sair, né, dessa situação de dificuldade fiscal que, assemelhado aos demais estados do Brasil, nós estamos ainda com ela. O senhor acredita que o teto, esse limite de gasto, que já foi aprovado no governo federal, ele vai funcionar aqui no Rio Grande do Norte? Tem que funcionar, não tem saída, não dá para ter expansão de gasto acima de inflação. A bem da verdade, era para ter expansão de gasto se houvesse crescimento de PIB, né? O Estado brasileiro devia atentar para isso, que só deveria haver permissão de expansão de gastos se a economia crescesse, se o PIB viesse a crescer. Essa é uma leitura mais, né, extrema que nós fazemos. Mas, mesmo assim, acredito que você fazer expansão de gasto na proporção do crescimento da inflação, do IPCA, acho que é suportável e dá para se fazer isso no regime de 20 anos, corrigido a cada 5 anos, fazendo uma revisão a cada 5 anos. Sem querer olhar para o retrovisor, porque a gente tem que olhar para frente, mas se gastou muito dos governos passados aqui no Rio Grande do Norte? O Brasil gastou muito, né? As despesas primárias, as despesas correntes do Brasil cresceram assustadoramente, né? Isso não é uma realidade do Rio Grande do Norte, é uma realidade do Brasil. Não chegamos aonde chegamos porque, de certa forma, as despesas primárias cresceram muito além do crescimento da inflação. Então, isso levou os estados, os entes nacionais, subnacionais, governo federal, estados, municípios, a uma situação. A crise apenas antecipou algo que mais cedo ou mais tarde ia ocorrer. Essa crise dos 2 anos, com queda de PIB acima de 3,5%, apenas antecipou algo que iria ocorrer sem sombra de dúvidas. Não dá para você, como orçamento doméstico, né? Não dá para você gastar mais do que arrecada, né? Então, temos que cravar o gasto do Estado à capacidade de arrecadação de receita do Estado.
Em relação à Previdência, eu lhe pergunto, o senhor ainda tem esperança de equilibrar os números da Previdência? Eu lhe pergunto também, o dinheiro que foi sacado do fundo previdenciário, volta? Será devolvido? Fundamental acessar os recursos do fundo financeiro. A governadora Rosalba fez isso já no final do governo, corretamente, inclusive, tinha uma lei que autorizava ela a sacar. Naquele momento foi importante para poder pagar 10º e dezembro. O governador Robson sacou também em 2015, recursos do fundo, porque tinha autorização legislativa para isso, tinha lei que permitia. Esses recursos foram fundamentais para fazer a transição de 2015, senão nós estávamos numa situação muito mais delicada. E lembrem bem, os recursos foram sacados para pagar inativos e pensionistas, não foram para pagar custeio nem servidores ativos. São recursos dos servidores inativos para pagar os próprios servidores inativos. Mas quando os saques foram realizados, o governador prometeu, assumiu o compromisso de devolvê-los até o final. Porque a lei estabelecia que os recursos sacados dos fundos que foram unificados deveriam ser devolvidos ao final de 2018. Apresentamos uma proposta à Assembleia de forma muito coerente e consciente. A Assembleia alterou o prazo de devolução, se não me falha, para 2025, desses recursos que o Estado haverá de devolver até esse prazo. O que não tem sentido é, no momento de crise absoluta do Estado brasileiro, o Tesouro estar devolvendo um recurso para a Previdência. E digo mais, o Tesouro já cobre o déficit da Previdência. A bem da verdade, nós estamos devolvendo muito mais, porque o Executivo está cobrindo algo em torno de 130 milhões mês, 120, 130 milhões de cobertura de déficit da Previdência. Ou seja, os 11% hoje do servidor, mais os 22% patronal, não paga a folha dos servidores inativos do Estado. Então, o Tesouro tem que entrar com 100, 110, 120 milhões mês para cobrir o déficit. Então, a bem da verdade, nós já estamos repondo esse recurso que foi sacado, pagando os servidores inativos. O senhor falou num déficit mensal de 130, 120, 130 milhões. O anual dá hoje... 1,2 bilhão, vai chegar a 1,4. Expectativa que tenhamos já em 2017 algo de 1,6 bilhão de déficit. Lembremos bem, esse déficit em 2014, ele cresceu de 53% para 92% déficit da Previdência. É algo insustentável. É uma curva que saiu de 646 milhões, algo em torno disso, para 1,2 bi em regime de caixa. Então, é um crescimento de 92% o crescimento do déficit, 650 para 1,2 bi de déficit. Então, é algo insustentável, que precisa se fazer um enfrentamento muito forte nisso, e é um problema que não é exclusivo do Rio Grande do Norte, é um problema de Brasil. No pacote fiscal, em discussão na Assembleia Legislativa, há a proposta do aumento da contribuição do servidor de 11% para 14%, uma situação que vem ocorrendo em outros estados. Isso vai resolver, vai atenuar o déficit da Previdência? E não é só o aumento da alíquota do servidor, é o aumento da patronal, porque a patronal sai de 22% para 28%. Tá certo? Então, a ideia é que tenhamos também, de forma solidária, a participação dos servidores ativos e inativos, uma folha que é dos servidores ativos e inativos. Então, é uma arrecadação para o próprio servidor e é o aumento da alíquota do patronal de 22% para 28%. Isso atenua. Mas não é só isso, você tem que fazer enfrentamento da Previdência a nível nacional. A idade mínima tem que ser discutida, a questão dos inativos, dos pensionistas tem que ser discutido também. Nós temos, a bem da verdade, uma Previdência absolutamente generosa, Isso do ponto de vista do país. Do país, não tenha dúvida. Poucos países têm a Previdência que nós temos. Então, esse enfrentamento tem que ser feito com muita clareza para a sociedade. Não há dinheiro público, o dinheiro é da sociedade, é dos geradores de impostos, e esses impostos é quem pagam, quem sustentam o Estado brasileiro. Se essa conta não fecha, temos que racionalizar processos, melhorar processos, alterar, fazermos algumas reformas estruturantes, ou então aumentar impostos. E essa discussão tem que ser feita com a sociedade como um todo, que eu não creio que o Brasil está mais, digamos assim, aberto para ampliar e aumentar impostos. Então, o aumento da contribuição do servidor é apenas um passo. Ainda vai se esperar a reforma
lá de Brasília. Lá em Brasília. Tivemos reunião com o governador, o Fórum de Servidores, num diálogo intenso, aberto. Os servidores manifestaram muita preocupação nesse sentido. Alguns deles sugeriram ao governador que esperasse a reforma da Previdência sair. O governador ficou de examinar esse caso. Não vejo nenhuma posição extremada, muito pelo contrário, temos um grupo de servidores, de representantes muito intenso, muito do Fórum de Servidores, né? Muito diligentes, cobrando fortemente. E o diálogo está aberto, mediado pela nossa secretária-chefe de governo, Tatiana, secretário de administração também muito presente, o governador, e ficamos de examinar isso, se dá para levar em paralelo para vermos a aprovação da reforma da Previdência, que, pelo que me parece, deverá ocorrer ainda nesse primeiro semestre, para que a gente veja os ajustes dessa reforma também aqui do Rio Grande do Norte. A maioria dos servidores entende que está havendo aí perda salarial, com esse aumento da contribuição, né? Não só os servidores daqui, como os servidores do Brasil como um todo, são contra, na sua grande maioria, são contra a reforma, mas eu acho que é a hora de olharmos desprovidos de qualquer interesse particular e olhar o Brasil como um todo. O Brasil precisa mostrar que é solvente e não insolvente. A curva da Previdência ela é exponencial, né? Se sinaliza-se que o Estado brasileiro não tem como pagar a sua Previdência, não há no mundo quem queira fazer investimento e expandir seus negócios no Brasil, né? E aí não se sustenta. Então, nós temos que enfrentar a Previdência, temos que enfrentar a nossa dívida frente ao PIB, que beira a casa dos 80%. É gravíssimo isso, né? Então, temos que dar segurança jurídica ao país, segurança econômica, estabilidade política, para que esse país volte a crescer. O Brasil é muito grande e aí, crescendo o Brasil, cresce o Rio Grande do Norte também. Queda do ICMS. Secretário Gustavo Nogueira, desde o ano passado o governo tem tido dificuldades de cumprir a folha dos servidores, né? O calendário é incerto, existe um fracionamento e a insatisfação de todas as categorias aí. Até quando esse estado de coisas permanece? A luz no fim do túnel? Na verdade, 85% dos servidores com seus salários pagos até o dia 5, 6, 7 do mês. Então, a ampla maioria dos servidores públicos do Estado estão com os salários rigorosamente em dia. Diga-se passagem, toda a educação, a administração indireta não dependente, também já no dia 30. A folha começa dia 28, 29 e 30. Né? Quando chegamos lá para o dia 7, 8, 10, 85% dos servidores com salários rigorosamente em dia. E aí temos aí algo em torno de 15, 16% de servidores com salários não rigorosamente em dia. Meados do mês a gente faz um antecipado para essa categoria de R$ mil e é uma dificuldade muito clara. Isso tem doído muito o governador, a nós secretários todos, ao governo como um todo. O fato é que é uma verdade, né? O Estado do Rio Grande do Norte, a matriz de despesa é maior nesse momento do que a matriz de receita. Quando nós fazemos folha, duodécimo dos poderes, tentamos fazer precatório, dívida, transferências constitucionais aos municípios, né? Sobra praticamente nada. E aí essa é a nossa realidade. Temos que esperar. E aí as medidas internas de ajuste, de controle de custo, de rigor fiscal, todas elas adotadas. Nós temos um gasto de custeio menor que 2014, por exemplo. Nós tivemos, ano passado, 2015, 2016, a nossa receita própria crescendo, né? E as transferências diminuindo. Então, essas iniciativas internas sendo feitas, auditoria, censo, reformas da Previdência Complementar, novo regime fiscal, reforma da Previdência, redução dos incentivos fiscais em 10%. Então, todas essas iniciativas o governo Robson fez. Então, pode-se falar o que quiser, menos de que lhe faltou iniciativas para trazer o Estado para os eixos do equilíbrio fiscal. O fato é que a economia desacertou, né? E nós não vivemos nessa redoma. Portanto, a questão do servidor nos preocupa, a expectativa é que o Brasil volte a caminhar nos trilhos já no segundo semestre, quem sabe a gente volte a ter receitas para poder encaixar essa folha dos 15% dos servidores que faltam. O atual governo sempre apontou uma frustração de receita muito forte. Como está o ritmo esse ano
da Receita e o tamanho dessa frustração, para a gente ter uma medida até por conta da melhoria do cenário econômico? Esse ano me preocupa, estou um pouco preocupado, até liguei ontem para o secretário de Tributação, porque a curva inverteu. O FPE está crescendo na casa de 4% e o nosso ICMS, que crescia o ano passado, em 2015, em 2016, 2015, começou a cair. Então, é um fato que eu ainda não tenho clareza do que está ocorrendo, mas o ICMS está caindo. A gente está tendo uma curva que está me preocupando um pouco. Esse mês, por exemplo, eu estou com queda de FPE na casa de 4% e estou com crescimento de FPE na casa de 4%, né, e queda de ICMS na casa de 1,8%, né, quando a gente crescia. Então, é uma sinalização que merece uma atenção. Estou tentando conversar com o secretário da Tributação, André, para nós termos uma clareza do que efetivamente está ocorrendo com a economia nossa, a economia local. O pacote de medidas encaminhado recentemente à Assembleia Legislativa prevê aumento dos vencimentos dos cargos comissionados. É oportuno esse aumento? O projeto que eu tive conhecimento, ele fala que os servidores comissionados corrigem os salários dos comissionados, mas deduz, né, uma série de outras gratificações para que haja o equilíbrio, ou seja, não há expansão de gasto, que é uma condição que o governador coloca e uma defesa que eu faço fortemente. O Estado não dá para fazer expansão de gasto em absoluto. Pela proposta que foi elaborada, pelo que eu lembro, ela reduz gratificações e esse valor da gratificação ele aumenta o valor dos comissionados. Nós temos o menor quadro de comissionados do Brasil. O governador Robson é o governador que tem a menor capacidade de nomeação de todos os 27 entes nacionais, 26 estados que compõem a unidade da Federação Brasileira. Quer dizer, mesmo um aumento, o impacto será mínimo. Nós tínhamos um gasto com servidores comissionados na casa 0,4, era 0,5 da folha, isso vai aumentar milésimos, né, absolutamente nada na folha. E justo por esse aspecto, porque são servidores que sustentam a máquina e estão ganhando muito pouco, mas muito pouco mesmo. E desde 2002? Desde 2002. Mas, mesmo assim, a preocupação da Secretaria de Planejamento foi de que não poderia haver expansão de gasto. Tá certo? Para que isso venha a ocorrer, o Estado teve que demonstrar que iria retirar determinadas vantagens, né, para que pudesse fazer frente a essa despesa. O Executivo tem apontado sobras nos demais poderes, principalmente no Judiciário. Como é que o senhor tem encarado essa discussão? A bem da verdade, não é o Executivo que aponta sobras. São os poderes que apresentam à Controladoria Geral do Estado os seus balanços, suas informações, é fechado o balanço e a Control atesta, né, sobras, superávites apurados em balanço. Mas quando eu falo Executivo, até em entrevistas com o governador e a própria chefe da Casa Civil, tratamos do assunto, né? Quer dizer, eles representam o Executivo, né? Isso. Nesse sentido. Perfeito. Não deixa de estar certo a sua fala, porque quem fecha o balanço do Estado, né, isso é a Controladoria Geral do Estado. E ele consolida os balanços, né, o balanço do ente Estado, eles consolidam os balanços dos demais entes, dos demais poderes. Não é isso? E agora, em abril, vai fechar, deverá a Controladoria Geral do Estado estar encerrando o balanço. Aí sim haveremos de enxergar se houve sobras orçamentárias. Existe uma discussão nesse sentido, né? Essa discussão nasce num debate no Conselho Nacional de Justiça, depois tem uma nota técnica da Secretaria do Tesouro Nacional, posteriormente os presidentes dos poderes de órgãos sentaram com o governador discutindo esse tema. Eu acho que é um tema que precisa estar na mesa. O que são sobras orçamentárias? São dotações orçamentárias, duodécimos repassados aos demais poderes que não foram realizados dentro do exercício. A pergunta é, né? Esse dinheiro deveria voltar ao Caixa Único do As Estado? notas técnicas da Secretaria do Tesouro Nacional diz que o dinheiro é do Tesouro Estadual, né, e deverá ser inscrito como recursos deferidos e abatidos do 12º seguinte. Óbvio que alguns poderes fizeram os seus estudos, já investimentos nesse sentido, e vamos discutir intensamente com eles. Tivemos já uma reunião nesse sentido, há 10 dias atrás, no gabinete do governador, para vermos como que a gente vai processar o retorno ou como se dará esse procedimento que a Secretaria do Tesouro Nacional estabelece. Existe um debate aberto, existe uma relação harmônica com os poderes, extremamente harmônica, de um respeito absolutamente mútuo, né? Nada se vai fazer no enfrentamento. O Rio Grande do Norte não suporta enfrentamento mais. Basta o que preside esse governo, o que preside o momento atual, o diálogo intenso, é o debate. E acho que todo mundo ganha se o Estado voltar a ter receita, distribuir essas receitas, é importante para todos, inclusive para os poderes também. Mas pelas declarações recentes, não há disposição dos chefes dos poderes
devolverem nenhum valor, pelo menos é o que a imprensa tem registrado. Permita, só um parênteses, com todo respeito, carinho e admiração que eu tenho por você, eu até conversando com você, eu tenho uma admiração profunda pela forma como você faz o seu jornalismo, e eu tenho que dizer que não é bem assim. Nós sentamos já com eles, existe um ambiente distensionado, existe uma proposta de discutir essa matéria. Eu sou absolutamente crente de que haveremos de chegar e levar esse Estado para um local melhor se as decisões forem de todos. Eu digo, inclusive, aí comentando contigo, eu dizia, hoje o problema do Rio Grande do Norte não é problema, e dizia logo no começo, não é problema só de governo, é problema de Estado. Na verdade, não é um problema só do governo, é um problema de Estado, executivo, judiciário, legislativo, e as cortes também. Então, é um problema de todos, se todos se irmanarem, como eu acredito que estão fazendo, a gente consegue sair mais rápido e, quem sabe, legar para nossos netos, filhos, um Rio Grande do Norte bem melhor. A capacidade de investimento do Estado é praticamente zero já desde o atual governo. A nota de classificação do Rio Grande do Norte não é muito boa, no que depende para conseguir novos créditos. O que fazer? Perfeita a sua pergunta. A capacidade de investimento do Estado brasileiro é mínima. Nós nunca investimos tão pouco como investimos nos últimos 2 anos. O menor nível de investimento frente ao PIB do Estado brasileiro, do Brasil, foram observados nos últimos 2 anos. E não diferentemente o Rio Grande do Norte e os demais estados. Os estados não dispõem de recursos do Tesouro para fazer investimento. Fazer o mínimo de investimento nas áreas clássicas de saúde, educação e segurança. Salvo se tivermos operação de crédito, se tivermos recursos de operações de crédito. E o governo federal, de forma bastante rigorosa do ponto de vista fiscal, não liberou nenhuma operação de crédito no ano de 2015 e 2016. Então, é uma situação muito difícil. Debatemos isso recentemente no Congresso, no Conselho de Secretários de Planejamento, com o Ministério do Planejamento, e dizia, olha, se não houver investimento, o Brasil não cresce. Tá certo? Não há como haver crescimento se não houver investimento. E aí o governo tem que dosar também, porque se investe através de operação o nível de endividamento do país cresce. No nosso caso específico, nossa capacidade é mínima, com recursos próprios, quase que nula. Entretanto, nós temos uma operação com o Banco Mundial de 380 milhões de reais, que faz com que o governo tenha essa válvula de escape, e vários investimentos estão sendo feitos hoje com esses recursos. Hoje o Banco Mundial, o recurso do RN, está sendo gerenciado de forma absolutamente competente pelo secretário Wagner, com quem está conduzindo isso com muito rigor, com muita clareza e com muita precisão. Secretário, o governo estadual desenvolve um projeto sob sua coordenação de governança inovadora. Em que estágio, em que etapa está o projeto? O governança é algo bem interessante. Quando eu discutia com o governador e ele comigo, ele dizia, Gustavo, nós não podemos mergulhar exclusivamente na crise. Eu dizia, perfeito, governador, sua visão é brilhante. Esse enfrentamento ele é dual. Nós fazemos um controle rigoroso fiscal, mas, por outro lado, fazemos uma agenda estratégica também. É a perspectiva dual de fazer o enfrentamento à crise, porque essa crise um dia vai passar. E ela está atenuando um pouco. Alguns suspiros a economia do Brasil tem dado. Então, quando passar, o que o governo teria? Então, o projeto de governança inovadora ela teve uma agenda estratégica, uma agenda de mapeamento de processo, uma agenda de estrutura e uma agenda de contratualização de resultados. Nós temos 17 contratos de gestão assinados com várias secretarias e o governador assina na semana que vem mais 19 contratos de gestão, são todos eles monitorados numa plataforma Target, onde estão estabelecidos prazos de vencimento, providências tomadas na plataforma. Isso facilita a cobrança. Acompanhado rigorosamente no mobile, no celular, facilita a cobrança, dá espírito de corpo, visão sistêmica do governo. São mais de 130 técnicos do Estado trabalhando nessa perspectiva do que nós chamamos de governança inovadora. E com algo interessante, com repercussão além das nossas fronteiras. Tivemos no Chile, no CLAD, o maior congresso latino-americano de gestão pública, de língua latina, digo melhor, de gestão pública. Tivemos na Colômbia a convite, já tivemos vários estados nos visitando. Semana retrasada teve aqui a secretária de Planejamento do Maranhão. Já virou um case. Um case, vários artigos publicados nós já temos, várias publicações que já elaboramos nessa matéria, e isso é muito bonito, ou seja, o Estado ganhando corpo, se modernizando na sua gestão do ponto de vista técnico, observando a agenda estratégica, sem perder de vista o rigor fiscal e o enfrentamento a essa crise que é tanto
rigorosa e tão forte que estamos enfrentando. Trata-se de uma ferramenta, não para esse governo, mas para o futuro, né? Não tenho sombra de dúvidas. Agora, por trás também tem que haver uma mudança de cultura, uma mudança de estilo, né? E isso será um dos legados, sem sombra de dúvidas, do governador Robson. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a você e seu público.